Olá, magnéticos! Seja bem-vindo a mais um episódio do Magnetiza Cast, que agora é semanal, né, Sá? Estamos com novidade já aí. Já chegou com essa novidade. Muito boa. Eu sou a Vi Magalhães, sou jornalista, especialista em marketing, professora da graduação e da pós-graduação nos cursos de marketing e comunicação. Eu sou a Sabrina Moreira, eu sou psicóloga, sou especialista em vendas e sou vice-presidente executiva do IbraChix para a Escola de Líderes. E não é só essa novidade do semanal não, né, Sá? Você viu que tem uma vinheta agora nesse programa? Pois é, achei tão chique, adorei. Muito Quem que chique. fez, será? Pessoa boa não essa, né, que fez? Não sei. Uma pessoa aí, hein? Se quiser o contato, Se Vi. quiser contato, ó, eu recomendo. Vi Magalhães com 4 S lá no Instagram e no TikTok. Eu tô louca pra ser cliente dela, tá? Mandem ela me dar um desconto, por favor, porque eu tô, né, querendo. Estou prospectando já, né? Inclusive, olha essa história, gente. Apresentei uma proposta para essa moça e ao final da apresentação, ao final da proposta, ela me deu uma consultoria em vendas. Pois é, isso aconteceu. Mentorias, a gente troca mentorias, por isso que é bom a gente, né, ter ótimo. expertises complementares e ao mesmo tempo diferentes. E então, é por isso que o Magnetiza existe, né? Porque marketing e vendas são conteúdos complementares. Você precisa dominar essas duas funções, essas duas técnicas, se você é empreendedor. Pois é. Que, inclusive, é o assunto do nosso episódio de hoje, gente. Quantas pessoas, né, hoje em dia migraram do CLT, principalmente de 2020 para cá. Sim, vieram depois da pandemia, né? Exatamente, vieram para o empreendedorismo, estão à frente dos seus negócios. E nós duas, como empreendedoras, vamos falar sobre isso hoje aqui. É a espinha dorsal de muitos sonhos, né? Empreender. Então, empreender realiza sonhos, mas isso a gente já discorre melhor esse assunto daqui a pouquinho. Porque antes a gente vai falar de comentários, as pessoas que deixaram os comentários para nós. Mas antes de falar os comentários, a gente vai o quê? Pedir para você, por gentileza, deixar a sua curtida e deixar o seu comentário. E se inscrever no nosso canal, né, Vi? Sim, no Spotify, no YouTube, MagnetizaCast, também no TikTok e no Instagram, @MagnetizaCast. Só que, olha, gente, lá no Spotify e lá no YouTube, é muito importante que você realmente se inscreva e também assine o sininho. Sim. Porque todas as vezes, sabe, que a gente sobe um episódio novo, você é notificado. Aí você não precisa esperar a gente subir lá nos stories, o link. Não, você já vai ser notificado e você vai lá e assiste. Isso, aí você assiste, deixa uma curtida, deixa um comentário. E falando em comentários, deixa eu ler aqui o comentário da Flávia Mello. Ela comentou o episódio com o Júlio Bonruc, que foi muito comentado esse episódio, aliás. Foi muito bom legal. Aquele episódio. O pessoal gostou muito. A conversa foi muito boa. Enfim, ela comentou o seguinte: em tempos de campanhas eleitorais, os episódios de vocês são um grande alerta. Criar personagens para as redes sociais é um risco claro. Verdade. E o Ismael, daí o mentor, beijo, Ismael, também escreveu: incrível, muito bom. Obrigada por deixar teu comentário, Isma. E a Maria da Paixão, que está sempre aqui com a gente, estive com ela nessa semana lá em Vitória, e ela deixou aqui um comentário de novo: já estou ansiosa pelo episódio sobre comunicação assertiva. Gratidão, Sai e Vi, pelo conteúdo. E foi bom, Sá, você comentar que a Maria da Paixão está sempre aqui, porque outra pessoa que está sempre aqui conosco, e que eu vou ler o comentário agora, já vou ler, a Sá me perguntou assim: Vi, será que a gente pega os comentários das pessoas que estão comentando repetidamente ou a gente dá oportunidade para as novas que estão chegando? Eu falei, as duas coisas. Vamos falar de todo mundo. Porque quem está prestigiando a gente tem que prestigiar. Se prestigiou 2 vezes, a gente vai prestigiar 2. Se foi 3, vai ser 3. Isso aí. Assim como a Mariane Gomes, que a gente já leu o comentário dela aqui. Verdade. E vou ler agora novamente, porque ela deixou o seguinte: amei! O tema organização tem meu coração, viu? Adorei o conteúdo e as dicas dos programas de automatização. Descobri agora que o Gemini que eu uso é o antigo Bard. Vi, como eu já te disse, eu super compraria teu sistema de organização e escolha de looks, viu? Conteúdo maravilhoso, meninas. Quem sabe, hein, Mariane? Quem sabe eu não crio aí um curso, eu acho, um aplicativo. Todo mundo ficou interessado, eu até me inspirei,
né? Te contei que eu me inspirei não fazer daquele jeito todo no Trello e tal, mas fazer rodízio de calças. E Tem um monte de funcionou, calça que né? eu não... Funcionou, você viu que eu comecei a postar Sim. e ela até comentou, já tá colocando as calças para jogo aí. Então foi bem isso. Você que me chamou de louca, saiba, o processo é muito bom, tá? Todos vocês que chamaram ela de louca, inclusive eu, né? Todo mundo. E Mas que a legal. Lisiane Jordan, eu falei pra você, Sá, aquele dia que eu li o comentário da minha mãe, que Aham. comentário de mãe é profecia. Eu acho que comentário de sogra é profecia dupla, hein? Também acho. De mãe e sogra. Mas é um comentário parecido naquela linha? Agora foi a sogra que disse o seguinte: Uou, parabéns! Tema importante e muito bem abordado, seguindo a premissa de vamos fazer o nosso melhor sempre, pessoalmente e profissionalmente. Que era o da gestão da reputação. Isso, e não só isso, a minha sogra deu uma ideia muito boa da gente usar a inteligência artificial para transcrever os nossos programas, para dublar os nossos programas para o inglês, para disponibilizar em outros países. Até porque ela mora nos Estados Unidos e eu acredito que ela tenha falado isso porque o marido dela não fala português e provavelmente não conseguiu nos provavelmente ela assistir. pensou, além dele, em compartilhar com alguma amiga e tal. Isso, Nossa, exatamente. gostei da ideia, hein? Já Gostei. estamos avaliando. Gostei, ótima ideia. Perfeito. Bom, então eu acho que a gente vai falar sobre algo hoje que a gente entende bem, né? Como você bem disse lá no começo, a partir da pandemia, muitas pessoas se tornaram empreendedoras. Então, de acordo com a crise que aconteceu ali, é aquela história, né? Sempre tem uma crise, tem uma oportunidade. Então, realmente, muita gente decidiu empreender e é sobre isso que a gente vai falar sobre hoje. Sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, eu trouxe aqui, Vi, para começar, uma frase, assim, tipo uma definição. São muitas definições, né? Tem muitos autores que falam sobre isso. Mas eu gostei dessa aqui, ó. Veja só. Empreendedorismo é o processo de criar algo com valor, dedicando tempo e esforços necessários, assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal. Legal, muito né? Boa, muito boa. Robert Hirsch, que falou sobre isso no livro que se chama, adivinha? Empreendedorismo. Esse é o nome do livro. Nada óbvio. Pois é. Então já vai a primeira dica, né, desse livro. Mas assim, eu queria que você contasse, acho que é legal a gente contar um pouquinho da nossa história como empreendedoras. Começa você, Vi, conta um pouquinho pra nós. Senta que lá vem a história. Você quase não gosta, né, de Não, contar a não história? gosto. Que momento chato no dia. Bom, na verdade, assim, eu acredito que existam alguns motivos que as pessoas normalmente decidem sair do CLT para empreender, né? Uhum. E um deles, que eu acredito que seja muito comum, foi o meu, que é o me demitir do meu chefe e de qualquer chefe que viesse pela frente, né? Uhum. Então, eu tive uma última passagem corporativa meio traumática, onde dali eu saí e falei, eu não quero isso para minha vida nunca mais. Uhum. E Tô aí, me identificando um pouco. E aí, o que acontece? Quando eu saí dessa última empresa, eu fiquei ali um período sabático, um pequeno período sabático ali, né? Imaginando o que eu poderia fazer dali para frente, já que eu não queria voltar para o mundo corporativo. E nesse período, uma pergunta que eu me fiz muito foi: o que eu sei fazer muito bem feito, que eu sei que sei fazer, e que as pessoas me reconhecem por fazer bem? E como eu posso transformar isso em dinheiro? Uhum. Essa foi a pergunta que eu me fiz durante esse período. Uhum. E a resposta que vinha era, o tempo todo, escrever. Então, eu precisava, né? Eu queria achar uma mecânica de fazer com que essa minha habilidade, que sim, é reconhecida tanto por mim quanto pelos outros, se tornasse algo rentável. E aí, eu fui desenhando ali um modelo de negócio, por isso que a empresa chama Texto, porque até para escolher o nome foi assim, né? A pessoa que estava me ajudando a desenvolver a marca falou assim, Vi, o que você faz? Eu falei, texto. Porque inicialmente era isso que eu fazia. Aí tem toda a história de aproveitar as oportunidades que vieram logo depois, que vieram na pandemia, porque isso foi antes da pandemia, né? E aí eu entendi ali com o movimento do mercado que havia um universo muito grande de possibilidades
para que eu pudesse abraçar. Tanto que hoje o meu carro-chefe não é mais o texto, né? Eu escrevi ao longo desses 7 anos 4 livros como ghostwriter, mas hoje em dia não é o meu carro-chefe. O meu carro-chefe hoje é estratégia de conteúdo e social media, porque eu percebi que ali havia uma necessidade a qual eu precisava suprir, até pelo meu conhecimento na área de comunicação, marketing, né? Toda a minha formação e experiência nessa área. E isso já é uma característica do empreendedor, que é se adaptar às mudanças. Né? Então, você começou com texto, com conteúdo, eu lembro, né? Eu te acompanho desde do começo lá da tua empresa, texto com 2 T's, acho lindo esse nome, sempre adorei. E ela virou Texto / Co em 2023, quando eu adicionei outros serviços, como o vídeo, por exemplo. Ah, legal. Mas, realmente, hoje em dia, as redes sociais, elas tomam muito mais tempo dos empreendedores, das empresas, elas tomam muito mais a dedicação de criação de conteúdo do que necessariamente um texto, só o texto, ou seja, né, o texto para site, por exemplo, como você fazia elaborado lá, mais longo, né, enfim, hoje em dia realmente precisou adaptar, então que legal que é isso, né? Uma das características do empreendedor é isso, é ir se adaptando, entendendo o que o mercado quer, o que o mercado está pedindo, para que lado que o mercado está caminhando e se adaptar a isso, né? Muito bem, mas foi a primeira vez, então, que você empreendeu, Vi? Você não teve antes, assim, alguma... Olha, se eu for te contar que eu já fiz sanduíche natural para vender, cachecol, tricô, essas coisas para vender, inclusive na época, né, de tratamento da minha filha, que eu ficava dias e mais dias internada no hospital, eu dava meus pulos, eu precisava fazer dinheiro. Aí eu fazia tricô, crochê, essas coisinhas para poder vender. Mas não chegava a ser um negócio, era só ali uma forma de tirar um dinheirinho. Pois é, mas assim, apesar de não chegar a ser um negócio, eu acho que isso é um perfil. Isso é o perfil do empreendedor. É essa pessoa que é ali, jovenzinha, às vezes adolescente, você vê, né? Que começa a vender alguma coisa na escola, ou a mãe começa a fazer bombom, ela se oferece para ir vender na escola, né? Tá Sanduíche natural. Com venda, né? Eu vendia sanduíche natural na escola. Então acho que isso é um alerta, um sinalzinho de que, opa, tem um potencial empreendedor por aí, né? Então, realmente, eu acho que é um traço do perfil, esse tino para querer fazer o próprio dinheiro. Né? Sim. Muitas vezes acompanhado com tino para vendas, mas eu acho que a questão do empreendedor tem a ver mais com a intenção de fazer o próprio dinheiro do que necessariamente gostar de vender. Aí a venda é sempre o meio, né? Por isso que precisa saber vender. Exatamente. Não é verdade? Mas você falou que se identificou com a minha história. Conta a sua também. Sim, pois é. Você falou de demitir o chefe, né? Pois é, teve alguns chefes que eu também pensava, né? Demitir, até que eu resolvi. Não, mas deixa eu contar direitinho. Bom, primeiro pensando em perfil, eu não lembro se eu já contei isso aqui, tá? Eu acho que não. Eu conto isso nos treinamentos às vezes. Se eu contei, vocês me perdoam, que eu vou me repetir. Mas pensando em perfil, esse perfil empreendedor. Quando eu tinha 14 anos, eu queria fazer Kung Fu. Né? E eu tinha minha amiga, minha melhor amiga, minha amigona até Queria hoje. fazer o quê? Kung Fu. Kung Fu? É. Luta? Sim. Lá dos chineses, sabe? Pois bem, eu queria fazer e o meu pai não ia, né, me pagar para isso, ou seja, pagar o meu Kung Fu. E eu falei, quer saber? Como que eu posso ganhar o meu dinheirinho? Eu tinha 14 anos, veja bem. Como é que eu posso ganhar um dinheirinho para pagar? Que era R$ 80 por mês, eu me lembro na época. Bons tempos que as coisas custavam mais ou menos isso, né? As mensalidades das coisas. Mas aí eu estava no meu prédio, que eu morava com a minha família, né? E era um condomínio, e tinha uma academia, e tinha uma vizinha que eu reparei, eu observei, tá aí mais uma coisa de perfil empreendedor, ser observador. Eu observei que ela ia para a academia, né? Fazer uma esteirinha, e tinha uma bebezinha de 1 ano e pouquinho, que a irmã mais velha, que tinha 7 anos, sei lá, ficava cuidando enquanto ela ia para a esteira. Daí ela ia lá, fazia uma esteira, saía, via as meninas, voltava. E eu comecei a ver isso acontecer 1, 2 vezes. Aí eu falei, eu acho que ela tá precisando de alguém para ajudar a cuidar da menininha. Aí eu já posso fazer meu dinheirinho para fazer meu Kung Fu. Aí lá fui eu, né? Olá, tudo bem? Eu sou a Sabrina, eu moro aqui, né, no andar tal. Eu tenho 14 anos, eu sou muito responsável. Foi bem assim que eu falei. Sou muito responsável, eu tenho uma irmã mais nova, então eu sei trocar fralda, eu sei cuidar de um bebê e tal. E eu reparei que você tá aí, né, com essa dificuldade e tal, então eu queria me oferecer para te ajudar a cuidar da sua filha 3 vezes na semana no horário da sua academia. O que você acha? Pelo valor de?
pela bagatela dele. Aí tá, consegui o emprego, ela adorou a ideia, né? Acabou que fiquei cuidando da menininha 1 ano, mais ou menos. A Beatriz, o nome dela. É, e então, assim, foi o meu primeiro empreendimento, né? Que eu falo que foi esse tino, essa atitude, essa ousadia, que é mais um Sim. ponto que eu acho que todo empreendedor tem que ter. Não, e não só a ousadia, né? Não só o tino empreendedor, mas já muito do tino comercial, né? Porque, Sim. por exemplo, eu te citei aí as questões que eu passei ali, que eu vendi cachecol, que eu vendi sanduíche natural, mas Uhum. o vender para mim era uma dificuldade. Eu fazia, eu sabia identificar uma oportunidade e fazer, mas o vender Aham. ali já O era um. comportamento vendedor, a comunicação Isso, vendedora já era um isso, ponto, né? isso. Pois é. Então, por isso que existem técnicas, né, e treinamentos e tal, justamente por conta disso. Vender Sim. é necessário, mas não é todo mundo que sabe fazer. Mas, enfim, então, seguindo aqui, aí eu consegui um outro emprego também, que também era no prédio, que daí eu comecei a fazer meu Kung Fu, fiz por 2 anos Kung Fu. Então, sensacional, morro de saudades, inclusive. Mas aí eu fiz, aí quando eu tinha 16 anos, eu já estava muito mais madura, né? Aí eu vi que abriu um videolocador embaixo desse mesmo prédio, né? Aí eu falei, Tá denunciando a eu acho idade que hoje. não é videolocador. Ai, meu Deus, pois é. Não cheguei nos 40, tá? Acho bom deixar E qual claro, é o só para problema de chegar nos você também não chegou ainda. Não tem problema nenhum, só deixar claro que ele não chegou, né? Mas quando chegar, tá tudo bem. Mas enfim, mas eu falei, ali eu posso ganhar mais, né? Então acho que eu vou lá. Daí lá fui eu, bati na porta, tava fechado ainda com, né? Daí, oi, tudo bem? Vocês vão abrir aqui, que legal. Era locador de DVD e Blu-ray, né? Na época. Falei, que legal, eu moro aqui, eu sou muito responsável, eu já tenho um emprego, inclusive já trabalho. Aí me ofereci, foi aí que eu comecei com atendimento ao público e tal, fiquei um tempo lá. Beleza, depois eu consegui vários empregos do mesmo formato, né? Aham. Inclusive, quando eu fiz a minha transição de carreira de executiva de contas, né, de veículo de comunicação que eu trabalhava, por muitos anos trabalhei com isso. Quando eu fiz a transição para a consultoria, foi mais ou menos assim que eu consegui um emprego na melhor consultoria também, né? Chegando Uhum. lá, oi, tudo bem? Além do processo seletivo todo que eu fiz. Mas quando eu saí dessa consultoria, que eu fiquei 6 meses, eu aprendi tudo, foi uma grande escola, né? E eu montei o meu método, né? O vendedor estrela, olhei para o céu, tem essa história bonita. Estava em Morret, céu estrelado. Olha, Olhei para o céu e me veio assim, ó, estrela, excelência na abordagem, soldagem adequada, veio todo olha, acróstico. Por isso que eu eu não tenho, sabia essa história. é, por isso que eu tenho assim né, coraçãozinho com a estrela, porque de fato tem uma inspiração, né? Aham. Mas aí eu montei o meu método e comecei com a minha empresa, comecei com, enfim, a gente já falou isso aqui num dos primeiros episódios que a Renata, nossa Sim. amiga, me pediu um trabalho, né? Eu estava contando para ela algumas coisas, ela, nossa, isso aí me interessa. E foi assim que eu comecei a empreender. E lembrando do demitir o chefe, de fato, eu acho que você também não pensamos mais em voltar atrás e ter um emprego formal em que a gente Não. precise responder para alguém, Eu certo? até tentei nesse meio tempo aí porque assim, Eu na também verdade, tentei. eu tentei. Em 2020 foi o melhor ano para minha empresa, por incrível Uhum, que pareça, mas é porque todo mundo foi pro digital, né? Mas em compensação, 2021 foi o pior. E aí, uhum. nessa do pior ano, eu precisei buscar uma alternativa. E Uhum. surgiu uma oportunidade que financeiramente até não era tão atrativa, mas a oportunidade em si era, né? Você sabe de qual que eu Sim, tô sim. falando. Aham. Mas foram duas, foi uma seguida da outra. Foram duas, assim, que eu falei, cara, eu não quero isso pra mim, não. Não Uhum. quero. Eu amo a minha liberdade de horários, né? Aquela coisa de. Eu sou muito regrada, vocês já sabem. Você assistiu o episódio de organização, né? Acredito que sim, senão você volta aí e assista, porque sim, eu sou muito regrada com os meus horários, Assista muito. pra gente poder fazer bullying Davi, todo mundo junto. Eu sou muito responsável também com a questão de prazos, então não tem essa. Eu tenho meu horário de trabalho, né? Mas a questão de, por exemplo, precisar marcar de fazer a minha unha num horário útil e Uhum. me organizar com a minha agenda para isso, tudo bem. Então eu não quero mais aquela coisa de ter um horário fixo ali que me É. prende. Aham. E a questão de alguém mandando em mim. Eu sou imandável. Então, então não, do jeito que tá bom.
E é assim, no máximo parceria, né, Sá? Não tem, Sim, sim. parceria, aliás, no máximo não, que venham mais. Parcerias é sempre muito importante para quem empreende. Aham. Aliás, isso é um ponto interessante de se falar, né? O empreendedorismo, ele tem muito disso, de você fazer bons parceiros, de você encontrar bons parceiros. Aquela coisa, sozinho a gente não vai a lugar nenhum, juntos a gente vai a lugares, Uhum. né, mais distantes. Então, é importante a gente conseguir encaixar isso. Recentemente, Sá, eu participei de um desses eventos, assim, sabe, como fala? Autodesenvolvimento, né, Uhum. Uhum. com o Wendel Carvalho, que é uma pessoa que eu admiro muito, acompanho o conteúdo dele e tal. E a gente participou recentemente mesmo, tem cerca de 20 dias. E uma das coisas que eu saí de lá muito certa é: eu preciso delegar mais. Uhum. Você me fez essa pergunta hoje, né? Enquanto a gente almoçava, ela perguntou para mim assim: Vi, quantos clientes a mais você consegue encaixar na sua agenda hoje? E a resposta foi: nenhum. Eu não consigo. E Hora de esse, delegar, né? e esse evento me deu essa consciência de que eu preciso começar a delegar. Então, essa semana eu fechei com uma pessoa que já vai me auxiliar aí na parte de produção, justamente por quê? Porque eu não posso dizer não consigo abraçar mais clientes e simplesmente não abraçar. Pelo contrário, eu vou abraçar todos que vierem, porém, com a ajuda de outras parcerias. Então, isso no empreendedorismo é muito importante. Você aprender a identificar parcerias e também aprender a delegar, né? Então, Uhum. é uma coisa bem interessante de se falar. Vi, você falou ali sobre ser imandável, adorei a palavra, mas eu acho que esse é um ponto, assim, fundamental, que eu acho que as pessoas demoram um pouco para se conhecer, para se entender e saber que, puxa, ter alguém mandando em mim não é para mim, né? Então eu acho que não é a qualquer momento da vida que você tem condições e recursos, né? Tanto de experiência quanto financeiros mesmo para você empreender. Mas você ter essa consciência de que em algum momento eu vou ter que empreender porque o meu perfil é para isso, é muito importante, porque a gente fica sofrendo emprego sendo que não precisava. Se você souber que é temporário, puxa, eu tô aqui, tenho, sei lá, 20 e poucos anos, né? Tô aqui porque eu preciso pegar experiência e tal, mas eu vou empreender, eu vou montar minha empresa, eu vou montar meu negócio, porque esse é o meu perfil, com certeza você vai até aproveitar melhor as oportunidades que você tiver de emprego CLT ao longo do caminho, você não concorda? Concordo. Porque eu fiquei sofrendo muito tempo de, meu Deus, o que eu quero para minha vida? Quero isso e tal. Se eu soubesse desde cedo que, não, peraí, eu já entendi que eu tenho um perfil empreendedora e em algum momento eu vou empreender, então deixa eu aproveitar essa jornada melhor, sem sofrimento, eu acho que teria sido melhor. Então, assim, aprenda com os nossos erros, você que é jovem e que vai empreender um dia. Só que tem um ponto bem importante aqui, Sá, que a gente não pode deixar de levantar. Hã. O fato de não ter um chefe não significa que você não vai ter alguém a responder. Não, Porque você vai ter o pior chefe de todos, que é o você cliente. mesmo. Não, e o E o cliente, cliente. É. né? Então, é o seguinte, o Ah, mas o cliente cliente é bom, vai. Não é o é. pior chefe. O pior chefe Eu é a já gente. demiti cliente. Ah, não, sim. Isso eu também. Isso aí faz parte. Mas a questão é, com o cliente, a gente tem que saber colocar limites, Sim. né? Porque o cliente, se deixar, né? Tem cliente que trabalha sábado, domingo. Eu tive uma cliente, deixa eu contar essa história. Eu tive uma cliente que ela não falava comigo a semana inteira. Ela só falava comigo domingos, às 18 horas. Olha. Aquilo me dava um. Cara, por quê? Sabe? Então, assim, o cliente tem disso, cada um fala num horário. Então, hoje em dia, isso depois de anos que eu fui entender que eu precisava colocar esse limite, porque eu respondia a qualquer hora do dia, qualquer dia e tal, né? Então, hoje em dia, já na reunião ali de onboarding, eu já falo com o cliente: olha, normalmente, sábados e domingos eu estou off. Uhum. Quando é necessário, né? Se você tiver uma agenda, já aconteceu do cliente ter uma agenda ao sábado, eu não vou dizer não para ele, eu vou atendê-lo de acordo, né, com a possibilidade, mas isso é uma exceção. Via Aham. de regra, sábados e domingos eu estou off, né? Se eu receber uma mensagem sua, provavelmente eu não vá responder imediatamente e vou responder quando puder, e pode ser que isso só venha na segunda-feira às 8 horas da manhã.
porque sim, Combinado não sai caro, afinal, combinado né? não sai caro. E aquela coisa, assim como eu tenho os meus clientes, eu também sou cliente de outras pessoas. Uhum, E eu tenho essa noção também de que a pessoa que me atende, ela precisa descansar, né? uhum, Claro, alguns negócios, eles acontecem justamente aos finais de semana, né? Estou falando de negócios padrão como o nosso aqui. E eu uhum. quero puxar um gancho para uma situação que é muito peculiar do meu negócio. Eu não sei se isso acontece com você. Hum, A rede social, Sá, ela é muitas vezes um passatempo para as pessoas, sim. né? Uhum, Então as pessoas não compreendem que o passatempo delas é o meu trabalho. E alguns veem a questão de redes sociais, de preciso fazer uma reunião com a menina das mídias sociais, né? aham, Então eu vou marcar depois do horário de trabalho, como se aquilo não fizesse parte do trabalho. uhum, A parte da comunicação e do marketing da sua empresa é um processo da sua empresa. Ela não é algo para ser deixado para depois ou para a hora vaga. uhum, E isso acontece com uma frequência absurda, assim, uhum. muitas vezes eu preciso fazer reuniões à noite, sábados, até domingos, porque a pessoa diz, é o único horário livre que eu tenho. Aham. Horário livre, ela não enxerga aquilo como um Ela processo não do acha que ela trabalho. tem que encaixar na agenda dela de trabalho. Exatamente. Uhum. Mas isso, como você bem disse, né? A gente tem que combinar as coisas com o cliente, porque tem uma coisa que eu sempre falo, até para quem empreende, é algo que é importante internalizar, que é o seguinte: cliente respeita processo. Eu sempre falo isso. Então, se você tem processos definidos e logo no começo, lá na primeira reunião de fechamento, você já mostra. Por exemplo, eu, quando fecho projeto, né? Meus projetos têm várias etapas e tal. Minha reunião de kickoff com o cliente é abrindo a ferramenta e mostrando quais são as etapas, quais são as datas. Eu já tenho geralmente tudo isso organizado na minha agenda, então eu mostro para o cliente que, olha, eu vou fazer tal dia, tal coisa, porque isso o cliente respeita. Quando ele vê que tem uma organização, quando ele vê que tem um planejamento, ele respeita. Porque eu acho que o que faz o nosso cliente ficar inseguro com a entrega, não confiar, é justamente ele achar que ele vai ser deixado para depois. Então, por exemplo, eu fechei um projeto que eu só vou conseguir começar, né, a primeira etapa efetiva de ir lá visitar e tal. Quando eu fechei, quando eu fiz o kickoff, eu só ia conseguir fazer isso dali 3 semanas. Mas como isso estava na ferramenta, eu mostrei para o cliente, né? Eu não precisei nem justificar, eu apenas mostrei, ó, então para essa etapa que eu vou visitar as lojas, eu vou conseguir dentro da minha agenda daqui 3 semanas no dia tal e tal e tudo bem. Então assim, cliente respeita processo. Se você empreende, aprenda que não adianta ter só uma boa ideia, não adianta ter um talento, não adianta você ter boas intenções, você precisa ter organização, você precisa definir processos para tua empresa, você precisa ter organização financeira. Ih, é tanta coisa que você precisa ter, deve. Ai, meu Deus, que Cara, mais? sabe assim, Sá, é uma coisa também que eu percebo muito, né? As pessoas pensam, quem nunca empreendeu pensa que o empreender, ainda mais que eu fiz esse comentário aqui da agenda, né? Aí que a pessoa pensa mesmo que empreender é tranquilo, É. que a gente trabalha a hora que quer, e não é bem assim, não, não é bem assim mesmo. Muitas vezes a gente vai até altas horas da noite, muitas vezes a gente vai sábado, domingo. Teve uma reunião que eu fiz uma vez com um cliente que virou cliente mesmo, né? Era uma Uhum, prospecção, mas virou cliente. Eu atendi ele dia 23 de dezembro, que era um sábado uhum. à noite. Nossa. Então era pré-véspera de feriado, num Aham, sábado à noite. E fechei. Então, assim, aham. muitas vezes a gente precisa abrir essas exceções, né? E muitas vezes essas exceções são recorrentes, Sim, né? sim. Mas por quê? Porque faz parte, é muita burocracia, a gente precisa aprender a lidar com tudo. Costumo Uhum. dizer que a gente é o financeiro, o jurídico, o marketing, o vendedor, o executivo. A gente é tudo na nossa empresa. Então, realmente, quando a gente resolve ir para esse universo do empreendedorismo, o trabalho é dobrado, se não triplicado. Só que eu acho que, apesar disso, eu, particularmente, concordo plenamente com você que, ainda assim, eu chamaria de liberdade. Porque você consegue organizar os teus horários Isso de com acordo com certeza. a tua agenda, com a tua disponibilidade. Então, sim, está na minha agenda fazer a unha. Por exemplo, a última vez eu coloquei a unha às 11 da manhã.
né? Porque era a minha disponibilidade. Mas o que eu tinha que fazer, eu sabia que eu ia ter que ficar no cliente lá na loja até as 9 da noite. Enfim, então a gente tem essa liberdade, por mais que... E ter liberdade não quer dizer que você tem tempo livre. Certo? Não. Mas quer dizer Tempo que livre você é algo que eu consegue se não tenho. organizar. Exato. Pois é. Mas quer dizer que você consegue se organizar dentro das tuas prioridades, dentro da tua agenda. Eu acho que, cara, isso, olha, é algo assim que não tem preço. Então, realmente, eu não abro mão dessa liberdade. Não Eu consigo me também imaginar não. hoje tendo um horário fixo, assim. E outra questão ainda, né? O home office, que não é a realidade de todos os Uhum. empreendedores, eu sei que não, mas é a minha realidade. Eu trabalho home office. Essa foi uma escolha, inclusive, em função da minha filha. Minha filha pequenininha, o pai dela estava sendo muito mais presente na vida dela do que eu, Aham. porque ele tinha condições de buscá-la na escola todos os dias, ele que levava todos os dias, e muitas vezes nessa de eu não buscar na escola, eu ainda ficava trabalhando até 10 da noite, né? Uhum. E eu falei, gente, eu não quero isso, eu quero fazer parte da infância da Betina. E aí, na escolha de empreender, eu também levei em conta que eu queria que fosse home office, para Uhum. que ela saísse do período integral da escola e eu pudesse estar com ela pela parte da manhã, para que eu pudesse fazer almoço para ela todos os dias. Hoje eu não faço Uhum. mais porque a agenda tumultuou, né? Na época eu Uhum. tinha um cliente só, agora eu tenho vários, graças a Deus. Então, na época eu podia fazer o almoço dela e estar mais com ela. Hoje, que ela estuda de manhã e não à tarde, né? Mudou aí essa agenda. À tarde ela está em casa todos os dias, né? E isso facilita com que eu acompanhe muitas vezes os estudos, que eu acompanhe o que Uhum. ela está fazendo ali, não está sozinha em casa ou não está com outra pessoa, Uhum. né? Isso é outra característica do empreendedorismo, no meu caso, home office, que outra oportunidade não me daria. Sim, sem dúvida. Tá aí é que tá a liberdade que eu falei, né? Então, mais uma das coisas que o empreendedorismo te permite, você decidir onde que você quer trabalhar, se você vai conseguir se organizar para trabalhar em casa, enfim. A gente está falando de empreendedorismo e vamos lembrar que existem muitas formas de empreender. E é importante ter visão. Aonde que você quer chegar com o teu negócio? Ou seja, nós, por exemplo, eu e a Vi, somos empreendedoras individuais hoje em dia, né? A gente eventualmente vai ter ali parceiros, freelancers para nos ajudar, e contratar algum operacional estratégico para nos ajudar e tudo mais. Mas neste momento presente, né, da nossa vida, nós temos um negócio que é individual. Mas e aí? Você quer ter um negócio para você seguir tocando ou a tua ideia é montar uma empresa que você tenha toda uma cadeia ali de serviços e outros Funcionários. funcionários, né? Todas as demais responsabilidades de um empreendedor que empreende para uma empresa que quer crescer. Então, acho que ter essa visão de onde que você quer chegar é importante, porque não é todo mundo que precisa montar uma empresa. Ou seja, o teu negócio, você precisa entender como é que você faz para crescer o negócio, como que você faz para faturar mais, como que você faz para aumentar a tua visibilidade, aumentar os teus clientes, como que você né, capacita o teu trabalho para isso, a tua capacidade para isso. Mas não necessariamente você precisa ter o desejo de ter uma empresa com 10, 15, 20, 50 funcionários. Então, eu acho que ter essa clareza é muito importante, aonde que você quer chegar. E tem algumas questões também de filosofia da empresa, Vi, que quando é empresa maior e tudo mais, fica muito claro que é necessário. Geralmente, as empresas maiores têm ali missão, visão, valores. Aí eu te pergunto, você que é empreendedor individual, você não tem isso, não? Você não sabe qual que é a tua missão, qual que é a tua visão, quais são os teus valores? Ou seja, onde que você quer chegar, por que que o teu negócio nasceu, né, que é a missão, e como que você vai colocar isso em prática, através de que são os valores? Então, importante Olha, lembrar que é olha, necessário ter filosofia também. olha que engraçado isso que você falou. Quando eu montei a texto, eu fiz missão, visão, valores, fiz tudo bonitinho. Mas além de postar ali no Instagram umas 2 vezes, eu nunca comuniquei isso de outra forma. Aham. De um tempo para cá, eu migrei muito a produção de conteúdo, e eu quero até pegar já o gancho do que eu vou falar agora para entrar nesse assunto. Eu migrei muito a produção do conteúdo para o meu nome, Vi Magalhães, isso por uma estratégia mesmo de conteúdo, tá? Uhum. E tirei o holofote da texto, né? E quando eu fiz isso, eu trouxe para
as minhas apresentações. Então, você que teve a oportunidade de ter uma prospecção ativa minha esses dias aí, uma apresentação de prospecção esses dias, eu começo falando de 2 características muito importantes que são da Virgínia, né? E Uhum. não da Texto. Apesar de a Texto ter sido feita pela Virgínia e de, obviamente, os valores, né, serem praticamente os mesmos. Mas a questão é, eu costumo colocar essas 2 palavras já como filosofia do meu trabalho, como introdução para que a pessoa saiba. Você me contratando, você pode contar com essas 2 questões principais aqui, Uhum. que vão fazer diferença na entrega, porque sim, isso faz parte do meu DNA e obviamente que eu imprimo isso no que eu faço É no a meu trabalho. identidade do teu trabalho, né, então é importante Exatamente. ter. E o lance da missão, visão, valores não é necessariamente para você comunicar ou só para estar lá no teu site, é para nortear mesmo o teu trabalho, para você lembrar que se a minha missão é criar a maior empresa de puxa, então você vai ter que pôr no teu planejamento crescer, né, não apenas seguir empreendendo individualmente. Enfim, então, para você internalizar isso, acho que é importante ser um norte para o próprio trabalho, para a própria entrega. E não só isso, né, mas se você realmente não é só um empreendedor, é um empresário que tem subordinados abaixo, esses subordinados, esses, empregados precisam também estar cientes dessa missão, dessa visão, desses valores, do propósito, porque isso, se eles não sabem, né, para que lado ir, eles vão para qualquer lugar, já dizia, né, o ditado. Então, é importante entender que isso é como se fosse realmente uma bússola de onde vocês querem chegar, né. Uhum. Eu queria aproveitar o gancho disso para falar uma coisa muito importante que tem a ver com o universo da comunicação, que é o seguinte: o empreendedor, ele é um influenciador daquilo que ele vende, Uhum. né. As pessoas às vezes tiram sarro da questão, né, do influencer. "Ah, influencer", até teve um convidado nosso que falou que só existe influencer porque existe o idiota, lembra? Sim. Foi uma fala muito engraçada e inteligente o que ele trouxe, mas a questão é que o empreendedor, ele precisa influenciar, ele é o influencer do próprio serviço ou do próprio produto. E eu Uhum. quero chegar nesse ponto, porque muitas vezes o empreendedor quer empreender, ele quer estar ali, quer fazer, né, o teu negócio acontecer, mas não quer ir para um lugar que a gente precisa estar, que é as redes sociais. Sim. Hoje as redes sociais, elas são como a nova rua. Se você não está ali, é como se você não existisse, ainda mais você empreendedor. Se Uhum. você não está ali, é como se você não existisse. Então, é importante, sim, conscientizar disso e considerar essa ida para o meio digital de forma estratégica. Pode ser Uhum. que você não seja a pessoa que vai colocar a sua cara ali, né, que vai mostrar a sua cara ali, porque você não tem essa habilidade, não tem essa afinidade, não tem essa disposição. Mas se você, aí que vem a palavra influencer, hein? Se você não se ver apto para isso, então contrate um influencer que faça isso por você Sim. e produza o conteúdo para você, Uhum. né? Porque isso é importante, é indispensável e tem muita gente deixando passar oportunidades porque não teve coragem ainda de ir para as redes sociais. Exato. E tem uma coisa que eu sempre falo, Vi, para as pessoas que têm um bom conteúdo, mas não estão ainda nas redes sociais, eu falo o seguinte: olha, você não precisa necessariamente iniciar as suas redes sociais com o objetivo de crescer o número de seguidores, de ser um sucesso dentro daquela ferramenta, daquela plataforma. Mas você precisa estar lá porque isso vai te dar autoridade para o cliente que vai te buscar, talvez fora dali. Isso acontece comigo, por exemplo. Eu não tenho ainda, em breve eu já vou ter ali, infoprodutos para vender através da minha rede social, que vão estar lá no link da minha bio, né, eu tô atrasado com isso, inclusive preciso agilizar isso aí, enfim, mas já tá os cursos prontos, bem legais. Nesse caso, eu, a partir de então, vou começar a olhar as minhas redes sociais com esse olhar de quem quer vender por ali, né, então é uma outra estratégia. Agora mesmo para quem não tem nada para vender por ali, e vai vender por fora, ainda assim a pessoa passa, o teu cliente que é B2B, que vai te contratar por fora, ele dá uma passadinha na tua rede social para ver quem que você é, o que que você está falando, qual que é a tua autoridade. E também para isso precisa
tcharam, de alguém que te ajude a ir para as redes sociais da forma correta, né, Vi? Inclusive, isso que você falou é o meu pitch de vendas. Ah, olha Eu digo o só, me seguinte, contrata, né? Porque... eu digo o seguinte, é a sigla VAI, vai, Uhum, né? Quando você utiliza o marketing de conteúdo para na sua estratégia ali nas redes sociais, a uhum, primeira coisa que você ganha é visibilidade, uhum, visibilidade. A partir do momento que você ganha visibilidade, as pessoas começam a te perceber como uma autoridade. uhum. E, por fim, a partir do momento que você é visto como uma autoridade, você começa a influenciar as pessoas. Isso. E isso tudo é possível por meio das estratégias de marketing de conteúdo. Uma coisa que, infelizmente, as pessoas erram muito ainda é querer vender o seu serviço e o seu produto o tempo todo. Com o marketing de conteúdo, você não vende o seu serviço e nem o seu produto. Com o Uhum. marketing de conteúdo, você compartilha o seu conhecimento. E a partir do compartilhamento do seu conhecimento é que você consegue ganhar visibilidade, se tornar uma autoridade e então influenciar pessoas. Então vai, visibilidade, autoridade e influência, Influência. gostei. E acho que é muito importante a gente falar sobre vendas. Quem é empreendedor precisa saber vender. Gente, pelo amor de Deus, eu sempre falo sobre isso, que empreendedores, eu sempre pego no pé do pessoal da saúde, né? Então, dentistas, médicos, esteticistas, fisioterapeutas, enfim. Você tem ali um conhecimento técnico incrível, você tem um serviço sensacional para oferecer, mas não sabe vender. Poxa vida, me ajuda, vai. Eu já deixei de fazer uma cirurgia cara, eu até contei isso na época nos meus stories, com uma dentista, porque ela me atendeu mal, porque eu fui mal atendida no WhatsApp. Eu Gente, isso lembro não dessa pode história. acontecer, você lembra? Lembro. Eu fiquei muito indignada, isso não pode acontecer. Você tem que ter um bom atendimento, você tem que ter preparo, você tem que preparar as pessoas que trabalham com você, a tua secretária, por exemplo. As pessoas erram nisso também, na contratação. Ah, vou contratar uma secretária. Tá, essa secretária, ela sabe sorrir? E tem gente que parece que não sabe, né? Parece que não Em aprendeu. Curitiba eu conheço vários. Gente, então assim, você monta um negócio, tem. Ah, eu vou voltar a dar umas fofocadas aqui, entendeu? Tem um outro negócio, que eu não vou revelar nomes, né? Mas tem um negócio aí. Qualquer coisa que eu fale vai ser reveladora. Mas é uma loja de produtos naturais, enfim. Já Que sei. fica. Já, juro, fica perto da minha academia, né? O que acontece? A loja é super legal, é bacana, tem vários produtos, é bem localizado e tal. Cara, toda vez que eu entro lá, tem uma moça que me atende, não só eu, né? Espero, com uma carranca. Assim, ó, ela tá sempre assim, ó, com o senho franzido aqui, com uma cara de braba, assim, sabe? E daí dá medo, né? Você entra já, opa, ai meu Deus, socorro. Aí você vai, compra, a loja é ótima, o estabelecimento é ótimo. Ah, Mas aí às você vezes vai só falta lá. o botox. Não, gente, ela tem. E daí eu vou lá, e daí eu sou chata, né? Oi, tudo bem? Bom dia. Aí ela responde e tal, mas, cara, o jeito que ela recepciona os clientes quando as pessoas entram, ela tá com uma cara de braba. É Parece que acabou ruim. de acontecer uma coisa terrível na vida dela. Então, assim, aí eu fico pensando, cadê este empreendedor que abriu esta loja maravilhosa e não tá cuidando, que não tem um bom atendimento, não Sim, tem uma boa receptividade para quem chega? sim. Então, assim, tanto você que tenha o seu estabelecimento, cuida de quem vai estar lá atendendo, por favor, faça isso, tá? Você que empreende individualmente, que é autônomo, que é um profissional da saúde, que tem lá teu consultório, que tem teu conteúdo, faz um curso, contrata uma mentoria, né, comigo, inclusive, se quiser me chamar, adoro fazer mentoria, mas contrata algum serviço, algum curso, alguma coisa, pelo amor de Deus, que vai te ajudar a receber bem esses clientes, saber vender, saber contornar a objeção, saber fazer as perguntas necessárias, porque quem empreende depende ali da sua própria venda, né? E aí não vai aprender a vender. Então, poxa vida, Sá, chegamos ao revoltada. final do nosso episódio e eu vou aproveitar e vou resumir em uma dica o Tá? que realmente eu gostaria, né, que os empreendedores que ou que estão começando ou que já estão empreendendo, mas ainda encontrando dificuldade em suas redes sociais, deveriam fazer. E a dica é: faça primeiro a estratégia de conteúdo.
das suas redes sociais, né? Contrate alguém como a Vi Magalhães para para desenhar essa estratégia de conteúdo. O erro que muita gente comete é ir para as redes sociais e achar que é só fazer postzinho. Não é, não. Existe uma estratégia por trás. Inclusive, muita gente não me contrata porque pensa, eu não tenho condições de arcar mensalmente com o serviço de social media. Tudo bem, mas a estratégia de conteúdo, que é o que antecede o serviço de social media, isso com certeza você como empreendedor tem condições sim, né, de sustentar, de fazer ali, eu vou te ajudar, vou fazer ali um estudo muito interessante do teu negócio, dos teus concorrentes, para que você possa realmente ir com um tom de voz assertivo, falando com a persona correta e desenvolvendo ali toda a tua linha editorial de forma assertiva. Todo empreendedor precisa estar nas redes sociais, tá bom? Sim, verdade. E todo empreendedor precisa saber vender. Então, se você é empreendedor individual, contrata uma mentoria, vai ser algo que vai caber ali no teu orçamento. 5 encontros vai ser super suficiente para você entender as etapas da venda, esse beabá. Você precisa aprender sobre isso. E se você é empreendedor que tem um comércio, que tem uma loja, que tem uma empresa, como eu falei antes, presta atenção como que os seus clientes estão sendo recebidos. Se é que não é você que está lá e, de repente, está queimando o filme aí por não estar atendendo bem. Então, capacite-se. Acho que essa é a dica. E, Vi, eu quero dar uma dica de livro. Nada óbvia de empreendedorismo. Deixa eu pegar aqui. Eu adoro esse livro, gente. A Marca da Vitória. É a história da Nike, do Philip Knight, que é o dono da Nike. Esse livro não é óbvio de empreendedorismo, mas ele conta com uma história deliciosa, um jeito de escrever super gostoso de ler. Então, assim, não é um livro, é um livro de história, né? Você vai sentir que você está lendo uma história ali interessante, por vezes engraçada, emocionante. E ele conta toda a história de como que ele criou uma das maiores marcas do mundo, que é simplesmente a Nike. Então, fica a dica de livro aqui. Muito bom. E não foi combinado, né, essa história da gente vender os nossos serviços aqui. Não foi mesmo. Mas é que é muito oportuno mesmo para quem empreende. Foi oportuno, poxa, eles precisam de nós, precisam de nós. Se você ainda não segue o Magnetiza nas redes sociais, no Spotify e no YouTube, nós estamos lá. Aguardamos você se inscrever como é que fala? Se inscrever no canal, ativar o sininho. Acionar. Nossa, gente, sininho. fugiu a palavra acionar. Acionar o sininho. Estamos também no TikTok e no Instagram como @magnetizacast. Se você quer me seguir nas redes sociais, Vi Magalhães com 4 S ou Virgínia Magalhães no LinkedIn. E eu, Sabrina Moreira, _SM. E a gente se vê lá nas nossas redes sociais. Antes, o episódio próximo, próximo episódio. Vai ser um tema muito inusitado. Vai ser muito inusitado. É tipo assim, como vender coisa que ninguém quer comprar. Ninguém quer comprar. É basicamente mas todo mundo vai ter que comprar. E todo mundo vai ter que comprar. Todo mundo vai ter que comprar. Se você não adivinhou o que é, olha, não sei nem o que te dizer. A gente se vê nas redes sociais e no próximo episódio, né? Até a próxima. Até.